Não deixe de conferir no Facebook Yamane Artes, caricaturas em estilo mangá. E aí galera, beleza? Então, tô trazendo aqui uma questão que eu já citei num vídeo anterior, falando sobre liberdade de expressão, mas o que é isso exatamente? Então, roda a vinheta. Liberdade de expressão é um princípio, é um direito que é protegido e foi declarado pela Declaração Universal de 48 e por todas as constituições democráticas do mundo. Aqui no Brasil existe o artigo 5º da Constituição, inciso 9, que diz o artigo 5º, que todo cidadão é igual perante a lei. Perante a lei sem nenhuma distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, aí entra o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que isto significa? Deixou bem claro, independentemente de censura ou licença, ou seja, você pode expressar a sua visão de mundo, a sua opinião livremente, independente vamos dizer assim, independente de censura, independente das pessoas te proibirem alguma coisa, você expressar a sua ponto de vista, a sua opinião, seja por uma obra artística, sobre um artigo, até mesmo um vídeo aqui como esse, por exemplo, que às vezes eu coloco aqui minha opinião, mas aquilo, eu me responsabilizo por tudo que eu passar. Ou seja, não é possível, não é viável você ficar falando tudo o que você quer. Por quê? Tem questões que tem que ter um certo cuidado. Porque quando você assume uma responsabilidade em transmitir informação, você está assumindo várias questões por detrás, legais. Primeiro, você pode ser responsabilizado criminalmente. Se você for falar sobre drogas, crime, você fazer uma apologia ao crime. É o que aconteceu agora há pouco no Cremosinho. Essa exposição que estou dando exemplo, mas é verdade. Que até vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição e aqui em cima, o link, se você dar uma olhada da minha revolta com relação sobre isso. Então, são questões que a gente tem que ter um certo cuidado. Quando a gente fala no assunto, quando a gente faz isso, mas abusa e faz de maneira indevida a sua expressão, você pode ser processado. Você vai ter que ser processado, responsabilizado criminalmente. Então, são coisas que tem que ter um certo cuidado. O próprio Paulo Martins, no vídeo que ele falou toda a verdade sobre a exposição imoral, ele colocou uma questão que é verdade. Que, na verdade, o que aconteceu? Houve a expressão do boicote. Só que aquilo, eu acho que você enfrentar uma liberdade contra a liberdade é uma coisa muito perigosa. E principalmente a questão mais que clara e óbvia. Vamos deixar isso bem claro, a situação. Quando você impõe uma opinião através de você vender uma exposição com esse tipo de conteúdo nojento, asqueroso, ainda por cima, financiar com dinheiro público e impor dizendo, isto é arte, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, arte, conceito de arte, é um conceito muito intangível, muito complexo, difícil de dizer o que arte não é. Nenhum jornalista, ninguém tem um poder total de dizer, isso é arte. Nós não podemos dizer isso. Quem diz é o próprio artista. Porém, o artista que assuma a responsabilidade por sua obra. Qualquer um que você faz qualquer coisa tem responsabilidade sobre sua obra. E aí também aquela outra questão que existe. O que acontece é que essas pessoas serão responsabilizadas criminalmente por impor a questão
de crimes que são repulsivos, que são nojentos, que é a pedofilia, que é a vilipendiação à religião. Cada obra tem uma história, né? Agora, quando você coloca uma história que fala em verdades e principalmente denigre imagens sagradas, é uma coisa muito perigosa. Tem que ter um cuidado. Outra questão aí que aparece. Vamos supor que um jornalista ele planeja denunciar em programa de televisão um ato de corrupção. Aí o que acontece? Né? O funcionário vai tentar deter a emissora de fazer esse trabalho, mas o jornalista, por conta da liberdade de expressão, é amparado, consegue fazer a divulgação. Porém, na justiça, se é comprovado que esse jornalista mentiu perante um público e causou o que nós falamos de notícia falsa, de você não averiguar as informações, os fatos, se são verdade ou não, adivinha o que acontece? Esse jornalista ele poderia ser processado por calúnia, injúria, ainda por cima, o nome dele vai ser sujo, porque ele tem que se responsabilizar pelo que ele transmitiu. Então, todo cuidado é pouco. A gente pode ficar falando tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha que é, se antes você averiguar os fatos. Então, todo cuidado é pouco, tá? Por isso que eu falo, a gente não pode confundir liberdade de expressão com libertinagem. Ou melhor dizendo, não pode confundir liberdade com expressão com outras liberdades que existem. Porque tudo na vida tem um limite e tem regras. E se você não respeitar as regras, não ir de acordo com o que o sistema lhe pede, né, lhe orienta para poder não vai falar, se tomar cuidado. E também a questão mais que simples de cabeça, você ter noção do que você está falando. Por isso que eu falo, liberdade de expressão é uma coisa muito subjetiva e muito perigosa quando for usada de forma indevida. Agora, quando você usa de forma devida, sem denegrir a imagem de ninguém, sem causar problemas, né, sociais, reais, você não está cometendo esses delitos. E principalmente fazer apologia ao crime, que é uma coisa que não se deve. E tem que ter cuidado. Então é isso. Liberdade de expressão basicamente é isso. É o pressuposto que nós temos de expressar a nossa visão de mundo, as nossas opiniões, as nossas formas de dizer a informação sem nenhum limite, por qualquer meio de expressão, mas que é aquilo, tem que ter cuidado. Repito, tem que ter cuidado. E se você não souber usar esse princípio ao seu favor, você não terá mais direito a isso. Você está cometendo crimes e sendo irresponsável. A gente tem que ser responsável pelo que a gente fala e responsável pelas informações que nós transmitimos. E os artistas, eles são responsáveis por sua obra. Uma vez que eles criaram a própria obra deles, eles terão que se responsabilizar. Não há como poder dizer, você não pode fazer isso. Não há como você censurar uma arte. Isso não pode. Agora também dizer, isso é arte, a gente definir, nós jornalistas, quem é jornalista, youtuber, seja quem for, definir o que é arte, eu acho isso perigoso. Quem define mesmo é o próprio artista, né? Só que é aquilo, é uma coisa objetiva. A gente pode dizer que tudo que o artista faz é arte, não é bem assim. Porque a visão de algumas pessoas é outra, e a visão de jornalistas e especialistas é outra. Em breve, eu vou falar sobre essa questão de conceito de arte, que é uma coisa muito subjetiva. E até me esqueci de comentar um caso que achei interessante, o caso Ciclo de Diaghilev, que eu estudei há um tempo. O Ciclo de Diaghilev, ele foi um dos ciclos que mais tiveram críticas, né? E foi um movimento muito interessante de arte contemporânea. Naquela época, no início do século XX,
Os artistas como Stravinsky, Igor Stravinsky, Nijinsky, Sergei Diaghilev, entre outros, foram vilipendiados, foram atacados. Porque naquela época a sociedade não enxergava aquilo como arte, não enxergava, por exemplo, a dança contemporânea que o próprio Nijinsky fez para a dança dos faunos, do Stravinsky, ser considerada uma obra de arte. Teve melodia, porque também convenhamos, a melodia com que foi feita e os movimentos e tudo das peças foram mal vistas. E também aquela velha questão, né, do desconhecido, do uso de, vamos dizer assim, de profanidades, né, do ser profano. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente dizer, isso é arte, não é arte. Tem que ter cuidado, porque a gente não pode definir isso. Quem define isso é o próprio artista, que é responsável pela sua obra. O jornalista é a mesma coisa, é responsável pelo seu trabalho. O artista, o músico, é responsável pela sua composição. Sempre é o responsável, é o artista, é quem fez a obra. Nunca quem vai criticar ou quem vai definir. Isso nunca. Tá? Só para esclarecer esse ponto. De forma prévia. Mas é isso. Eu espero poder ter esclarecido todas as dúvidas. Curtam, espalhem, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Beleza? Um forte abraço e até lá.